até ele concorda que não tem ninguém tão melhor quanto ele para esse serviço. Ele fica pensando que depois dele ter se alistado por causa das suas habilidades fracas, ele era constantemente mudado de lugar e substituía outras pessoas. E o único lugar que ele acabou sendo útil era ali, evitando que os lunáticos se matassem. E foi assim que ele virou o líder do esquadrão de sobras. Naquele momento ele falou para os seus companheiros para ele dar uma trégua nessa briga idiota. E naquele momento o Bárbaro pergunta para o seu líder do esquadrão se por acaso ele é corajoso ou é um estúpido. E o Jackson, em resposta a isso tudo, ele só fala que ele deveria agradecer ao seu líder, já que caso contrário, certamente ele teria feito vários buracos no coração do Bárbaro. E o Bárbaro fala só se ele tivesse dormindo para ele fazer uma coisa tão ridícula como essa. E o Pratinha só segue pensando que esses idiotas são muito habilidosos, e é por isso que eles não podem perder esses desgramados. O Pratinha fica até comparando eles consigo mesmo, e a sua grande diferença de poder de combate. Mas então, o tempo se passa, e o Pratinha ainda segue pensando que não há necessidade dessa contemplação repentina, e que ele sabe muito bem onde ele está nos seus termos de habilidade. E certamente, ele só precisa melhorar. O tempo se passou tanto, e o Pratinha já tá lá, no grupo dos batedores. Ele segue pensando que os batedores irão para a linha de frente, então ele pode gastar o seu tempo treinando os seus sentidos. E o cabrinha lá vendo o Prota de olho fechado, fica só achando uma loucura, né? Ele chama a atenção do Prota e fica falando para ele voltar o foco na missão. O Pratinha fica meio sem entender o que ele tá falando com ele. E o desgramado segue falando pro nosso herói. Eles podem ter até o mesmo rank de líder de esquadrão, mas certamente ele, o líder desse esquadrão de batedores, se eles tiverem qualquer tipo de problema, é melhor eles resolverem o mais rápido possível. Será que isso foi uma ameaça? E o nome desse cara é Andrew Garden. Eu vou chamar de André, porque André é mais fácil. André Gardeni. E os cabrinhas em volta ficam lá, né, zombando do Prota, dizendo que ele não tem habilidade de nada e certamente ele nem sabe segurar uma espada. E esse cara bestão, que é figurante, nem tem nome, é muito besta, cara. Bestão, só fala iguagem. E em resposta a isso, o líder dos batedores fala que com certeza, se o Prota vir até ele não vai machucar muito o nosso herói. E ainda chama o cara de bastardo inútil, sem sentido nenhum, cara. O cara só tava lá de olho fechado, treinando os seus sentimentos. Sentidos, eu falei errado aqui, cara. Ele fica lá tirando o Prota de Honda, né? Mas no momento seguinte, ele começa a espravejar muito alto e fica falando pro seu esquadrão ouvir ele. Quer aprender a fazer no mínimo R$300 por dia, sem aparecer e utilizando apenas o seu celular? Te ensino de forma rápida e prática. Se você não conseguir aplicar tudo em até 7 dias, devolvo todo o seu dinheiro. Aprenda no link da bio.